você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje a gente entrevista a doutora Rosângela Maldonado. Ela é coordenadora do Serviço de Obstetrícia do Hospital Estadual Jaime Santos Neves. Nós vamos conversar sobre gravidez na adolescência. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no GV News Entrevista. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é por que a gravidez na adolescência é considerada uma gravidez de risco? Olá, sem dúvida nenhuma é um assunto extremamente interessante porque a gente vê que os números são ascendentes e hoje é um problema de saúde pública. Né? É um grupo de risco, né? A gente considera adolescente a idade entre 11 e 19 anos, mas o grupo mais preocupante é aquele entre 11 e 15 anos. Né? Por quê? Primeiro porque o organismo ainda não está totalmente desenvolvido para a reprodução. Existe ainda uma imaturidade do eixo hipotálamo hipófise ovariano, entendeu? E quando essas meninas engravidam, não há ainda, entendeu, um desenvolvimento completo, nem mesmo, entendeu, desenvolvimento ósseo. O que acontece? Elas estão muito mais sujeitas a uma série de situações de risco. Por isso, nesses casos, é considerado uma gestação de alto risco. Por que é? Qual é o risco que ela corre? Eu deleno, assim, a pressão sobe... Sim, começa desde o início, entende, com risco mais aumentado de abortamento. Né? Depois a gente, evoluindo a gravidez, um risco maior de trabalho de parto prematuro. Quando, entende, chega, né, ao segundo metade da gravidez, um risco aumentado de desenvolver hipertensão. Né? Enfim, meninas muito jovens, né, com uma pelve ainda não muito desenvolvida, né? Do ponto de vista psicológico, um problema danado, né? Pré-natal muitas vezes feito de maneira inadequada e que geram, entende, uma interrupção muitas vezes por cesariana, aumentando ainda mais os índices dessa cirurgia que a gente tenta hoje a todo custo diminuir. Quer dizer, olhando pelo ponto de vista médico, que é o lado que a senhora olha diretamente, quer dizer, é uma paciente que chega para a senhora que a senhora fala assim, mais um problema para eu resolver, porque a senhora tem que administrar tudo isso. Exatamente, tá? Não é só a parte clínica funcional, é a parte também psicológica, né? A gente costuma dizer que não é uma adolescente grávida, é uma família grávida, né? Porque envolve todos os familiares, né? Mãe, pai, o próprio companheiro. Né? O que acontece, Roberto, é que muitas vezes é próprio dessa situação da adolescente. A adolescente acha que nada de ruim pode acontecer com ela, né? Ou com ele. Né? Então, o adolescente menino, ele acha, entende, que não vai engravidar ninguém, que ele não vai pegar, né, uma doença sexualmente transmissível. Da mesma sorte que a menina, também acha que nada vai acontecer. Mas é interessante que alguns trabalhos mostram que quando o menino engravida, né, o menino adolescente engravida um adolescente, aquilo para ele é um motivo de muito orgulho, junto aos colegas, aos companheiros. Então é uma situação muito complicada de se lidar, de qualquer lado que você olha. Quer dizer, o menino acha assim, eu sou um reprodutor. Sou um homem de verdade, né? Mas normalmente não assume isso como homem. A maioria dessas gravidezes, a menina fica sozinha. Exatamente, exatamente. E aí vem o problema familiar ainda mais sério. Por quê? A gente observa que mais ou menos 25% das gestantes, né, adolescentes nessa faixa etária, né, de 11 a 15 anos, são filhas de mães que também foram grávidas adolescentes, né? E a gente não sabe bem se porque viveu essa situação, né, ou se até por uma questão de poupar a filha, né, de tudo que aconteceu com ela, observa uma superproteção. E isso acaba, entende, facilitando a vida dessa menina e levando com que ela ache que a maternidade é uma coisa extremamente tranquila e que engravide novamente. Né? Quer dizer, aí a gente cria um ciclo de problemas que a mãe... Difícil, exatamente. Porque a medicina não vai conseguir resolver isso. É uma questão social, a questão do país. Quer dizer, não é só o Brasil, quer dizer, o mundo todo sofre esse problema. Exatamente. Né? Quer dizer, tem alguma coisa dessa super informação? Quer dizer assim, quanto mais informação, melhor. Nesse mundo a gente tem informação demais e nem assim as meninas param de engravidar. A gente não vê assim como uma questão de falta de informação, porque hoje, entende, a informação ela está disponível em qualquer lugar, né? E aqui no estado, por exemplo, a gente tem um programa bastante interessante, né, nas escolas,
orientando as adolescentes, né, em relação à gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, saúde reprodutiva, né? Então, eram coisas que não existiam há alguns anos atrás, né? Então, falar, mas a menina engravida porque ela não sabe. Não, isso não é verdade, sabe? Todas as pesquisas, elas são claras. Os adolescentes conhecem os métodos contraceptivos, tá? Mas não fazem uso, tá? Exatamente por conta deste momento de vida que eles vivem, que eles acham, entende, que eles podem tudo. E hormônio demais, né? Também. Então, o que acontece? A gente tem incentivado programas onde, durante o pré-natal da adolescente, né, a gente faz um envolvimento em relação ao planejamento familiar, tentando evitar que ela engravide uma segunda vez. Né? Porque isso é recorrente, engravidar. É recorrente. A gente tem casos com muita frequência de meninas de 15, 16 anos que já estão na segunda, na terceira gestação. 3 gestações antes dos 16 anos? Antes dos 16 anos. Qual é a menina, idade mais nova que a senhora já viu engravidar? 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos. E qual é a idade que a senhora, como médico, acharia que é ideal para começar a pensar nisso? 20 anos, 21 anos? Eu acho que não tem uma idade, entendeu? Depende de todo um contexto, entende? Social e familiar. Eu acho que o casal, na hora que ele acha que a situação de vida deles é condizente, né, com a chegada de um filho, eu acho que é a idade ideal. Que pode até ser 16, 17, 18 anos, né? Uhum. Agora, há de se convir que entre 11 e 15 anos, né, essa situação, entende, ela não existe quase nunca, né? Quase nunca. Dificilmente alguém de 15 anos vai estar com uma vida estabilizada, saber o que realmente quer, né? E o que acontece? Que essas meninas, quando chegam com 18 anos, né, quando começam a realmente decidir para que lado da vida vão tombar, já estão, entende, com uma família formada, né, e cheia de responsabilidades, que não tem como você simplesmente pegar uma borracha e apagar, né? Aquilo ali é para a vida toda. Do ponto de vista do que a senhora verifica, quer dizer, uma menina de 13 anos, grávida, que problemas ela vai ter, não só do ponto de vista físico e do médico, mas social? O que a senhora tem ouvido nos consultórios aí? Na verdade, o grande problema, entende, do ponto de vista social, além de tudo que a gente falou, é o altíssimo índice de evasão escolar, né? E isso é um problema sério, né? Porque ela fica tolhida daquilo que é mais importante na vida, que é a educação, né? Muitas delas, né, o fazem por vergonha, né? Por engravidarem, às vezes até sozinhas, tal. E outras fazem porque aproveitam desse momento, porque já não são muito chegadas, entende? A estudar mesmo e aproveitam do momento, né? E o papel dos pais, né? Eu acho que aí é uma coisa importante que a gente tem que ressaltar. Se a gente não consegue evitar, a gente tem que fazer desse momento, né, um momento que traga o menor prejuízo possível, né? E aí eu acho que os pais, eles têm um papel fundamental, entende? Na manutenção, né, principalmente dos estudos, né? Os estudos, fazer com que, né, aquela adolescente grávida, aquele adolescente, né, grávido, né, não deixe, né, de frequentar a escola. Porque o futuro ainda está ali, né? Lógico, está todinho, né? Todinho pela frente, todinho, né? Se deixar que o filho ou a gravidez pare com esse futuro, é por isso que complica. Complica. Porque vem a segunda, vem a terceira. Complica, sem dúvida nenhuma. Né? Se a menina continuar estudando, olha, você tem um filho, vamos nos entender aqui, vamos seguir a vida. Você vai continuar estudando, vai se formar, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua família, vamos todos juntos nesse barco. Agora, se a família abandona, ela realmente aí não tem saída. E outra coisa interessante, você falou de família abandona, eu me lembrei aqui de uns episódios que a gente vê normalmente no consultório, é que quando a menina engravida e ela chega, né, descobriu a gravidez, normalmente ela chega com a mãe, ou sozinha. O pai nunca está envolvido nisso. E o pai é sempre o vilão da história, porque eu não posso entender como é que eu vou falar isso para o meu pai, né? E o que a gente observa na prática, num primeiro momento, a reação dos pais, né, é catastrófica, né? Alguns até de colocar, né, a filha para fora e tal. Mas que isso é totalmente reversível. Na maioria dos casos, eles acabam se encantando e são as pessoas que mais acolhem, né, a filha adolescente. É um negócio muito interessante. Quer dizer, o pai que é o brigão, que é o que todo mundo tem medo, na verdade vira o avô babão. Exatamente, entendeu? É o que mais acolhe.
Quer dizer, doutor, agora do ponto de vista dessa questão da família, né, que é um problema que a senhora está colocando, o pai e a mãe têm que apoiar, não adianta chutar, brigar. Foi um fato. A situação está ali. É um fato. É um fato. Né? Como é que tipo de aconselhamento, quer dizer, eu acredito que os hospitais tenham equipes multidisciplinares, né? Porque, como é um lado social, a senhora vai cuidar da gravidez dela e tal, e o pessoal das psicólogos, assistentes sociais, vão cuidar do resto. Como é que se dá essa relação? Como é que vocês orientam, que orientação vocês dão às famílias nesse momento? Quer dizer, conversar mais, cuidar das outras filhas às vezes, cuidar dos meninos que também podem se envolver nessas situações? Eu acho, sabe, que cada caso é um caso, entendeu? Não existe uma receita de bolo para isso, né? Dependendo do contexto familiar e da situação que aquela grávida adolescente está, né, no momento, eu acho que a orientação varia, né? Todos os sentidos, né? De acolhimento, né? De respeito familiar, as irmãs mais jovens, né? Eu acho que depende muito da família. De cada família. De cada família. E aí esse grupo multidisciplinar é que vai trabalhando isso ao longo desses 9 meses que vocês convivem, né? Exatamente. Porque esse é um convívio, na verdade, que vocês... É um casamento, né? É um casamento. Vocês lidam com toda a família, quer dizer, acabam sabendo de todos os problemas da família. Exatamente. O problema que o pai tem de álcool, de desemprego, da mãe que já engravidou mais cedo. Quer dizer, na verdade, ele estava fazendo um trabalho que o sistema de saúde todo tem que carregar durante o tempo todo. Uma outra coisa interessante também que a gente não pode deixar de discutir, eu acho que é um assunto muito importante, é em relação, entende, às classes sociais em que ocorre gravidez na adolescência. São todas. Não tem distinção, porque a princípio se acha, não, porque naquelas famílias, entendeu, menos favorecidas, entende, a gravidez na adolescência ela surge como um burro. Não. Hormônio não tem classe social. Não tem classe social e adolescente em qualquer, né, situação. Agora, o que a gente vê com uma certa frequência é que famílias, né, de classes sociais um pouquinho mais favorecidas, muitas vezes fazem opção, entende, pelo aborto, entendeu? O que não é comum nas classes menos favorecidas. Mas isso de forma alguma resolve o problema, porque aquela adolescente ela não deixou de estar grávida. E a gente sabe, por vários trabalhos, né, que toda mulher que se submete a um aborto, independente da causa, que a gente não está discutindo isso é uma marca que ela leva para o resto da vida. Tá? Então, às vezes a família, na tentativa de ajudar, né, de botar sujeira para debaixo do tapete, acaba criando uma situação que nem ela mesma sabe, entendeu? O que vai acontecer no futuro, lá na frente. Porque isso pode levar um problema pro casamento dela no futuro. Com certeza, né? Com certeza. Porque não vai contar para o marido, mas em um determinado momento isso pode... E não é raro esse tipo de situação, entende, no consultório. Não é raro. A gente fica meio assim perdido de tanta informação que a gente tem de uma situação que não vai ser evitada, não vai diminuir, né? E a sociedade vai ter que aprender a conviver com isso. Tem que continuar aprendendo a conviver com isso. Né? E buscando a melhor maneira, entendeu? De lidar com esse problema. Com a situação. Quer dizer, não vai sair do dia a dia, não é uma coisa assim, não, vamos informar muito as meninas que vai cair bastante o número de gravidez na adolescência. Não, pelo contrário, a gente imagina que vai aumentar. Porque quanto mais informação, né, mais os adolescentes acham que eles podem realmente tudo. Né? Você vê, não é só em relação à gravidez, né? Você vê hoje, entendeu, na mídia, várias situações onde os adolescentes, entendeu, pintam e bordam, fazem, entendeu, o que bem entendem, né? E é uma questão de educação familiar? Acho que sim, né? Quer dizer, as famílias têm que começar a conversar mais. Na verdade, a gente está numa época onde a família largou um pouco, né, parte da sua obrigação para a escola. E, na verdade, são situações totalmente diferentes, né, com obrigações totalmente distintas, né? A família tem uma obrigação, a escola tem outra, né? E eu acho que hoje, entende, as pessoas estão confundindo um pouco isso, né? Tem muita informação, mas pouca conversa. Pouca conversa. Quer dizer, chamar a filha para ver que a filha está começando. Às vezes você sentar do lado, entendeu? Dizer, olha, eu estou aqui, né? Te amo, você pode contar, né? Isso não tem na escola, né? Por mais informação que a escola dê, né,
não tem esse aconchego que você deve encontrar, né, na família. Quer dizer, às vezes uma conversa com a menina, a mãe vê que a menina está se interessando por um menino, o pai vê que o menino está se interessando por uma menina, porque a conversa tem que ser dos dois lados. Lógico, não é só com as meninas. Não, os pais têm que conversar com os meninos e com as meninas, e as mães têm que conversar com os meninos e as meninas. Porque parece mãe conversa com a filha e pai conversa com a filha. Não, os dois conversam com os dois. Família é um todo, né? Entendeu? E a gente percebe isso, percebe que está faltando essa conversa. Minha filha, chega aqui, papai quer conversar com você sobre esse menino aí que você está conversando, vamos bater um papo Isso aqui. aí. E uma coisa bacana que a gente também vê, que é o lado bom disso também, né? Que a gente também vê no consultório as mães trazendo as filhas adolescentes, entendeu? Para orientação contraceptiva. Por quê? Porque na cabeça da mãe, uma coisa é clara, é uma questão de tempo para essa menina iniciar a sua atividade sexual. Tá? E hoje, cada vez mais precoce. Tá? Cada vez mais precoce. Então, a mãe, né, já numa visão, né, futurística, já leva a menina, às vezes com 12, 13 anos, para, você vem conhecer, tal, entendeu? E já cria um vínculo, porque quando ela precisar de alguma coisa, ela já sabe que ela está ali, entendeu? Sendo acolhida e que pode contar, além da família, com aquele profissional. Então isso é uma coisa bacana também, que a gente tem visto hoje com uma certa frequência. Quer dizer, diante da informação, a gente não vai diminuir a gravidez, ao contrário, vai aumentar. É importante cada vez mais essa coisa da família. Quer dizer, a orientação é, olha, nós não vamos diminuir a gravidez, nós não vamos ensinar adolescente a método contraceptivo, porque eles sabem o que tem que sabe melhor do que a gente. Melhor do que a gente. A internet tem todas as informações. O que está faltando aí é família. Chegar junto e participar. E participar. Quer dizer, se engravidar, estamos juntos. Se não engravidar, estamos juntos do mesmo jeito. É isso aí, é isso aí. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui. A gente não vai ficar dando conselho, usa camisinha, porque... É isso aí, eu tenho certeza que ele sabe. Que ele sabe. Sabe. Né? O que precisa é isso, né? Pais e mães conversem. Atentos, né? E uma família junto mesmo. Acho que é o único caminho, né, para a gente tentar equacionar essa situação que realmente, entendeu, é muito complicada. E nós não vamos acabar com isso, porque crescei-vos e multiplicai-vos está aí, nós vamos continuar produzindo, né, filhotes. Com certeza, com certeza. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.